Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. E alguns gols ficaram marcados principalmente pela emoção. O do Alisson, as pessoas repetem muito, né? Do Liverpool, porque ele vai pra área e bate com Sim, o é goleiro. verdade, cara. E ali, ali tecnicamente, um horror. Aquilo, 49 do segundo tempo. Foi feito no escritório da minha casa, porque era pandemia, eu estava narrando em casa. O gol do Alisson é bem famoso. É famoso, e ele é meio desafinado, não o grito de gol, mas Alisson, Alisson. Aqui, tecnicamente, é um horror, e as pessoas são fascinadas por aquele gol. Mas porque as pessoas devem ter sentido a mesma emoção que tu, cara. Exato. Eu consegui refletir naquele gol a emoção do Alisson. Porque tem uma hora que eu tô ali, lá em cima, aí o Alisson faz assim, ó. É por causa do pai dele Aí tinha falecido. eu vou lá embaixo e falo, é pro pai, né, Alisson? É pro pai. Aí eu subo de novo e falo assim, é pro pai. E pra toda a torcida do Liverpool, porque eu não podia terminar triste aquele momento. Caramba. Então, é pro pai. É pro pai e pra toda a torcida do Liverpool. E eu subo de novo. Então, assim, Uma salva de palmas. ali foi legal, deu para unir as duas coisas e tal. Muito foda. E tem outros, assim, e gols assim, de times brasileiros, a torcida do Fluminense, a narração da final. Do gol do Kennedy. Do Kennedy. Um espetáculo. Pô, não tem recompensa melhor, porque o que acontece? Ali o torcedor está se sentindo representado. Sim. Isso, eu quero representar o torcedor. Então, por isso que o que significa o Valência para o torcedor do Inter? Eu narrei a final. Então, o gol é de um cara que o torcedor do Inter, nas baixas, botou debaixo do braço quando o cara foi parar no banco e pedia a ele nos jogos, mesmo ele estando em baixa, porque acreditava nele. E sabe assim, essa história contou... Aí foi um golaço aquele, né, Tio? Lógico. Então contou isso na construção do roteiro do gol. Então falava assim, o homem-gol está de volta, tipo, num jogo grande. Até porque teve a história do jogo com o Fluminense, que ele falhou e era um jogo grande e o Inter não foi para o final da Libertadores, muito por conta dos erros dele ali. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um narrador de contextos. Eu gosto muito de brincar com os contextos, mas é desafiante, né? Então, o que aquele momento, aquele jogador, aquele gol me pedem? Eu tenho que botar tudo no liquidificador e botar para fora. Espetacular. Ô, Paulo, e alguns jogadores já ouviu a tua narração? Como é que foi essa... Já te trouxe feedback? O do Alisson. O próprio Alisson já foi? Ele entra em contato depois via assessoria com a ESPN dizendo que ele gostaria de me encontrar. Sério? No dia seguinte, era a pandemia, nós estávamos os dois no mesmo programa, o Sport Center. Ele do CT do Liverpool, legal, eu da minha casa, e ele, Paulo, tô aqui e tal, para te agradecer a sensibilidade, porque você refletiu ali exatamente aquilo que eu estava sentindo. Eu falei, então não preciso de mais nada, então eu acertei no tom, né? Sabe? Porque os pais dele, do Muriel, tinha né, o pai dele, acho que tinha falecido assim... dias antes. E uma coisa terrível, afogado numa propriedade da família, brincando numa represa. Não, sabe? foi uma tragédia, é verdade. Então, assim, já aconteceu de alguns procurarem, ou por assessoria, o fulano de tal pediu o teu gol, você tem o vídeo? Aí manda para ele, quer guardar o gol. Isso é muito legal, velho. É muito legal. Deve ser acho que o melhor feedback, né, do cara que narra, é o cara que... Né? E veja como é que as coisas são. Às vezes não é que... Isso é uma coisa que também assim, é tentador para o narrador e é um cuidado que precisa ter. Tudo isso na minha visão, tá, Duda? Assim, cada um tem. Né? Você não pode querer viralizar todos os gols e achar que você precisa fazer algo que o gol não te pede. Lacrar um gol que não é aquilo que nós estamos vendo. Então, dá um respiro para quem está em casa, que ele é um gol bonitinho, narra ele tecnicamente, redondinho e tal, ali, beleza, tá tudo bem. Mas, por exemplo, pegou muito aqui em São Paulo a história do Yuri Alberto, o protagonista que o time do povo precisa. Não sei se você já ouviu essa narração. Não, qual é esse Aqui em São Paulo, pegou. Tá. E foi um gol tolíssimo. Um gol qualquer, entre aspas, assim. Eu fui narrar um jogo de Copa Sul-Americana, Corinthians e... não sei se Estudiantes ou Newell's, um time argentino. Tá. No dia que o principal jogador do Corinthians deixa o time, que é o Roger Guedes, que vai para o Catar e tal, e anuncia... Mas era uma coisa assim, o Roger Guedes tinha 25 gols, o vice-artilheiro tinha 9. Sim, eu me lembro. Lembra? Ele fazia muita diferença. Fazia muito bom. E aí a minha conversa com os comentaristas, ao contexto,
durante o jogo era: o Corinthians vai precisar que os jogadores mais fortes do elenco assumam um protagonismo que eles não tiveram ainda, porque o protagonista está indo embora hoje. Então, se cada um pegar e fizer um pouquinho mais do que vem fazendo, o torcedor do Corinthians vai sentir menos a falta do Roger Guedes. Então, assim, didaticamente era esse o papo, durante a transmissão e tal. E o Corinthians tem um pênalti para bater, de pênalti. O Yuri Alberto pega a bola, põe na marca, faz o gol. E aí, o que me veio na cabeça? Qual o contexto? Assim, é de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir. Põe a bola debaixo do braço e mete o gol de pênalti. Isso viraliza até hoje. Tudo que faz o Yuri Alberto na bendita carreira dele, é de um protagonista que o time do povo precisa. É de um protagonista que... Tudo que ele faz de errado também. Porque assim, quando ele perde o gol, tropeça na cara do gol, o pessoal vai lá na rede social e edita. É de um protagonista que o time do povo... E o Yuri Alberto tá tropeçando e ganhando. Mas aí o Corinthians entrou na dança. Tudo que você vê de o protagonista dos gols, é por conta dessa... Por causa disso. E uma narração tola de um pênalti de jogo de Copa Sul-Americana que eu não tinha a menor intenção de viralizar, mas foi o que eu achei naquele momento. Falei, a história que nós estamos contando nesse jogo, porque cada jogo é uma história contada, cabe isso. Era um gol de pênalti, um gol que o back central podia fazer. Qualquer um poderia ter metido. Mas não, eu vou chamar, esse é medalhão, o Corinthians pagou caro por ele. Ele está fazendo a parte dele e chamando o protagonismo. Porque fazia parte daquela história, do enredo daquele jogo. Viralizou, é um negócio assustador.